Olá pessoal, Lorival Sancho aqui mais uma vez. Hoje eu convidei a minha amiga Priscila Barbosa Lins para bater um papo com a gente. Priscila é graduada em Psicologia, especialista em Psicologia Jurídica, ela é mestra em Memória, Linguagem e Sociedade pela UESB e atua atualmente como professora no curso de Psicologia da FAINOR e é psicoterapeuta em consultório particular. Priscila, muito obrigado por ter vindo, uma alegria muito grande ter você aqui. Olá a todas, todes e todos. É uma alegria fazer parte desse projeto e partilhar com vocês algumas informações, que compõem aí o nosso cotidiano. Bom, o principal motivo de eu ter convidado Priscila para falar sobre o tema proposto é que, além de tudo, a gente já se conhece há muito tempo, a gente é amigo de infância. Sim. E uma questão que veio me incomodando é o aumento do número de suicídios na população jovem, né? Na nossa cidade isso vem ocorrendo, a gente vem percebendo a recorrência dessa notificação em reportagens e é um assunto que me incomoda, é um assunto que pode estar próximo da gente. Então, por isso eu lhe convidei para estar aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto. Pronto, eu acho importante, em primeiro lugar, poder falar sobre suicídio. Por muito tempo a gente viveu aí em crenças que falar de suicídio poderia desencadear, a ação. E até porque o suicídio ele é um processo complexo, ele é um fenômeno que não acontece apenas por um motivo, mas ele é multifatorial. Então, o suicídio, esse mês que nós estamos, é um mês de tomada de consciência, de publicização sobre o tema, até porque é um processo que é possível intervir, e a gente deve intervir com diversas terapias, não só a psicoterapia, o lugar aqui do psicólogo, mas também com toda a sociedade, com diversas possibilidades de intervenção. O Setembro Amarelo, ele é o mês da prevenção do suicídio? É o mês também da visibilidade, porque é Sim. uma ação que ela não pode ficar restrita ao mês de setembro, mas é no mês de setembro em que a gente dá essa visibilidade em relação à luta, a combater, trabalhar tanto com a prevenção e também com a pós-venção. Sim. Então é importante destacar que o setembro ele foi escolhido, para essa visibilidade, mas é algo que a gente tem que pensar, discutir, promover acolhimento, promover prevenção em todo o período do ano. Priscila, a prevalência do cometimento de suicídio, ele é de fato recorrente mais no público juvenil? Isso é um mito? Como é que se distribui numericamente a ocorrência de suicídio? É importante a gente destacar esse ponto, porque a gente pode falar de uma perspectiva macro, 75% do suicídio acontece em países em desenvolvimento, e isso diz muito para a gente sobre esse contexto, A que gente não é um pensando contexto aí em números em globais, números em termos globais, mundiais Em mesmo. termos mundiais, Certo. a gente percebe que em termos mundiais a gente tem uma prevalência que, apesar dos dados, a gente não tem os dados precisos, ainda ocorre muito a questão da subnotificação. Então, a gente trabalha com os dados que são tabulados, os dados que chegam para nós. Então, no Brasil, a gente faz esse recorte, sai desse lugar, que é um país em desenvolvimento, a gente tem uma prevalência em relação a um perfil específico, a gente fala de uma população masculina, de jovens entre 15 e 39 anos, a gente tem a prevalência desse público, que é um perfil que merece um destaque, porque não é uma coisa que é importante a gente falar sobre o suicídio, ele acontece em todas as faixas etárias, mas o que nós temos de dados notificados, considerando que há uma subnotificação ainda, nos dá essa informação sobre o perfil, homens jovens, adolescentes, e é importante a gente pensar com cuidado, porque é uma população economicamente ativa, e que a gente percebe que aí, dentro desse fator, não dá para considerar só o aspecto psíquico, mas a gente tem que considerar o aspecto social, econômico, ambiental, territorial, político, jurídico. Então, todos esses fatores, para pensar no suicídio são o que a gente pode pensar aí em principais determinantes, Lembrando que a gente não pode pensar numa relação de causa e efeito,
né? Se eu fico desempregada hoje, eu vou cometer o suicídio, mas a gente pode perceber que há alguns fatores que pode ali ser o gatilho para a ação do suicídio. Nunca vai ser um único fator, Não. É um conjunto de fatores. Sim, um conjunto de fatores. Até porque não dá para definir o sujeito numa perspectiva única, né? Nós somos aí multiparadigmáticos, né? Tem os fatores biológicos, os fatores biológicos, sociais, históricos, psíquicos, né? Os fatores espirituais. Então, o sujeito, ele é composto ali por diversos determinantes. Então, Sim. não é um único fator que define quem ele é ou Sim. como ele atua na sociedade, mas é pensar sempre nessa perspectiva multifatorial. Uma questão que me incomoda em relação a essa prevalência do número de suicídios na juventude, porque ninguém de um grupo familiar, de um núcleo familiar, de um núcleo social, espera que o jovem morra jovem. Uhum. Não, a gente pode pensar que não seria natural que o jovem morra jovem, especialmente pelo cometimento de suicídio. É diferente a gente lidar com a morte de uma pessoa jovem que passa por um processo de adoecimento biológico, vamos dizer, um acidente de trânsito, Sim. mas eu penso, é uma experiência minha, eu acho que isso vale para todas as famílias, a gente cria uma expectativa em torno do jovem da nossa família, em torno do adolescente, em torno da criança. E a interrupção dessa vida, não tem como não pensar que ela é um choque para todo mundo. Mesmo que não seja alguém da família da gente, choca, porque a gente sabe que isso pode acontecer com a gente. Então, assim, como a gente pode lidar, como a gente pode pensar num modo de prevenir o cometimento de suicídio, de evitar que aconteça, de ficar atento aos sinais, como a gente pode lidar com isso no sentido de não lidar com o suicídio, mas de evitar que ele ocorra, de tentar evitar que ele ocorra. Você tocou em vários pontos importantíssimos, né? Primeiro, na nossa sociedade, a gente tem dificuldade de falar do processo de morte. Sim. Quanto mais jovem, né, mais o processo da morte nos choca. A gente não pensa, a gente não fala, a gente não prepara, inclusive, uma boa morte, no sentido de como é que eu dou conta da minha existência e quando eu morro, o que fica desse processo. Então, a gente não fala sobre isso, é um tabu, né? Ninguém tem que pensar, se preparar para morrer, não é sobre isso, né? Mas é sobre um processo que acontece. Até porque a gente tem práticas comportamentais, né, dos jovens na sociedade que são letais, né? Uso e abuso de substâncias psicoativas, né? Uso, por exemplo, o próprio acidente, né? Promovido por veículos, né? Que é um dos primeiros fatores dos jovens, né? Na grande maioria de morte nesse período de vida. A gente talvez se prepara quando é relacionado a doenças, né? Que de certa maneira você tem ali um conflito entre vida e morte e você caminha ali numa organização. Sim. E o suicídio é um fator muito complexo. Por quê? Né? Muitas vezes os fatores que vão determinar, por exemplo, o suicídio, ele está dentro de casa. Sim. Né? Então, assim, talvez nos espaços em que a gente mais busca o lugar de pertencimento, de reconhecimento de si, de acolhimento por si, né? Pela família ou pelos amigos, nas experiências mais íntimas, isso não ocorre. Sim. Então, por isso que é importante falar sobre o suicídio, porque todos nós devemos trabalhar como uma rede de apoio. Né? Então, a família, né? Aquele jovem que você começa a observar alguns comportamentos, né, que não são mais típicos, né, daquele sujeito, né, tem uma diferença, né, do que ele era antes, do que ele passa a se comportar, são indicativos que a família tem que ficar de olho. Só para me interromper, porque assim, existe uma mudança de comportamento normal nesse período, não é isso? Sim. E tem uma mudança de comportamento que a gente poderia chamar de anormal? Vamos chamar de atípico, certo, né? Certo. Porque essa questão de discussão de normal e anormal dá muito É pano uma pra outra manga. discussão, né? Então vamos pensar em comportamentos típicos, né? Dentro, assim, a fase da adolescência é uma fase mesmo de interação, né? Então ocorre... Porque tem a fase da experimentação, seria uma... Sim. Né? Porque ele está naquela transição, né? Entre o que é sair daquele espaço de ordenado, né? Orquestrado por outros sujeitos, a família no caso, para alcançar a autonomia e liberdade. Sim. Então o período da adolescência, né, é muito marcado por isso, e o jovem adulto também. É o exercício dessa experienciação da liberdade e da autonomia.
Então, é claro que a gente conhece os nossos familiares, né? A gente conhece, às vezes, aspectos da personalidade, temperamento, caráter, né? E você percebe se aquela pessoa, ela não tem agido de forma típica, né? E que tem trazido para si comportamentos que podem gerar, né, complicadores, adoecimentos ou fatores mesmo que a gente denomina de riscos, a família tem que sinalizar. E aí um ponto que eu acho que é muito importante, até passeando pelas redes sociais a gente observa isso, o que tem destacado, porque antes talvez a pessoa não percebia como sofrimento e denominava como mimimi, Sim. né? Que não tinha motivo para aquele sofrimento, só passa a reconhecer e validar a partir de uma atitude extrema. Sim. Eu acho que é algo que, se a pessoa está em sofrimento, ela está comunicando que está em sofrimento. Existem os sinais. Existem os sinais. O pior do suicídio é a gente perceber que aquilo foi uma tentativa de comunicação. Sim. Né? Então, assim, extrema, né? De que ali não estava funcionando, de que ele não estava funcionando dentro dessas regras, dentro desses padrões sociais, que é algo que a gente tem que tirar do sujeito a individualidade pelo suicídio. Por isso que a gente fala muito dos aspectos suicidados, né? Porque há populações que a gente percebe que há um encaminhamento, né, desse sujeito para vulnerabilidade, para marginalidade, para exclusão. Né? A gente fala tanto dos aspectos comportamentais como também psíquicos. Né? Então esse sujeito não é aceito, às vezes por sua orientação sexual, ele não é aceito pela sua cor de pele, né? Ele não é aceito por não se adequar a padrões, por exemplo, educacionais. Sim. Então, todos esses fatores, né, a gente tem que observar para não denominar o sofrimento do outro como mimimi. Então, até circulou, eu achei muito interessante a frase, né, que a dor, né, o que é o mimimi, né, a dor que dói, né, no outro não dói em mim. Né? Então, eu acho que é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não sabe o tanto que dói no outro, antes de desqualificar, de não validar, de retirar do sujeito, né, algo que é dele. Então, a gente não sabe a dor do outro, mas a gente pode ajudar que ele entenda, né, sobre quem se é e sobre essa dor, né, como dói. Então, a psicologia, ela contribui nesse fator, né, de ajudar o sujeito a fazer essa cola, essa conexão consigo mesmo, mas só a psicologia não resolve, né? Há outras formas de que o sujeito ele precisa buscar recursos afetivos, econômicos, pertença social, né, que faça com que ele encontre, né, seu projeto, encontre e efetive seu projeto humanitário. Ele tem que se cercar de apoio. Sim, sempre. Você citou, vamos lá, me esclareça. A prevalência de suicídio no público jovem é mais em meninos do que em meninas, Sim, correto? Correto. Por quê? Pois é, uma pergunta muito complexa, na Sim. verdade. Uhum. Né? A gente tem diversos fatores, né? Não tem como trabalhar com causa e efeito. Sim. Né? Termina, por exemplo, uma discussão que é muito interessante hoje, que para cada 100 suicídios de homens brancos, 145 homens negros se matam. Sim. Então aí tem um recorte São vários racial. Sim. E aí, quando a gente vai analisar o suicídio pelo recorte racial, a gente também observa que mulheres negras cometem mais suicídio do que mulheres brancas. Então a gente tem um fator de raça, né? Numa incidência menor, mas o fator raça também aparece. E então falar de motivos porque os homens se matam mais do que as mulheres, há uma discussão aí bem complexa em relação ao que é esse processo das masculinidades e o que é esse processo das feminilidades. Até porque, historicamente, a mulher ela foi treinada socialmente para ser forte, para resistir, né? Lidar com diversas situações ao mesmo tempo, né? Exige dessa mulher pressões emocionais e que termina que talvez ela encontre mais recursos do que as masculinidades, por exemplo. Sim. Ela consegue suportar mais do que o homem. Consegue suportar mais a dor por um treinamento, treinamento em posição social histórica, né? Qual foi o lugar, se a gente for discutir feminilidades, o lugar da mulher branca, o lugar da mulher preta, né? Então, assim, são situações que não dá pra gente falar por isso, né? Mas eu gosto de evidenciar esse aspecto, porque a mulher, ela termina sendo exigida, tanto que o seu processo de amadurecimento, né? A mulher é mais responsável do que o menino, né? Isso tudo um processo, na verdade, social, histórico, que a obriga a lidar com algumas situações que para os homens, né, há ali outros lugares de privilégios, né? Então, são dados que são preocupantes, né? E lembra que a gente está falando ainda de questões que
de uma proporção que é subnotificada, que a gente não tem acesso, mas é algo que a gente pode desenhar tanto na expectativa de prevenção como também de pós-venção. Quais são os instrumentos que a gente poderia pensar em relação à prevenção? A gente poderia pensar a família, a escola, tanto no aspecto familiar, social e institucional. Institucional do ponto de vista do poder público, ou das instituições privadas, talvez, não sei. Como a gente poderia pensar na prevenção, alcançando todos os públicos de classes econômicas mais favorecidas, menos favorecidas, sim, de religiões diferentes? Como a gente poderia comunicar com tanta gente, com grupos sociais tão diversos, já que é multifatorial, né? Não existe um fator suicídio. Como a gente poderia chegar em tanta gente, com tantas realidades diferentes, no sentido de preservar a vida de todo mundo, para não chegar ao ponto do cometimento de suicídio? Muitas possibilidades, mas o que eu gostaria de destacar é que talvez nós continuamos promovendo essa vulnerabilidade em saúde. E falar desse aspecto da vulnerabilidade em saúde é pensar que há uma interação, não é só a questão fisiológica, a questão ligada à saúde, né, corporal, mas a saúde como um processo muito mais global e muito mais amplo. Então a gente está falando de contexto social, a gente está falando de contexto cultural, econômico, político, jurídico. Então, minimizar, né, os aspectos da vulnerabilidade social talvez é o melhor aspecto de prevenção. Né? Sim, então, sim. Modificando essa estrutura, talvez a gente consiga ter muito mais recursos. Né? Eu respondo essa sua pergunta, né, por um outro viés, porque não é o atendimento apenas isolado. É claro que a gente precisa de políticas públicas que possibilite o atendimento à população de forma geral. Né? Não dá para pensar apenas em casos extremos, quando, sim, a gente observa, né, algumas políticas públicas que atuam em casos específicos. Né? A população inteira de países em desenvolvimento, por isso que eu fiz aquele destaque, né, ela sofre com uma série de pressões. Né? E aí essas pressões elas podem gerar, né, esses principais determinantes. Então, atuar, né, nesse combate à vulnerabilidade em saúde, contemplando todos esses aspectos, né, de interação com todos esses fenômenos territoriais, econômicos, ambientais, né, para que o sujeito tenha muito mais recursos. Né? Um fato que chama muita atenção quando você trouxe a questão da educação em relação à baixa escolaridade, que é algo que aparece no perfil das pessoas que cometem suicídio, a baixa escolaridade. E aí, quando a gente tenta fazer um recorte mais ampliado, a gente não tem muitas pesquisas, mas tem algumas pesquisas bem interessantes, como o Óbitos por Suicídio do Ministério da Saúde, que ele vai fazer esse recorte em relação às pessoas negras, a gente observa questões como homofobia. Sim. Né? Porque mesmo que a gente fala de homens e mulheres que cometem o suicídio, a gente não está falando da sexualidade. Né? Então, assim, a gente tem uma população que sofre homofobia na escola, né? Permanece na vida, né? No período da adolescência, né? Da vida adulta jovem, né? E que a falta de aparato dentro dessas estruturas familiar, social, né? Nos amigos, né? Então termina sendo ali talvez um fator determinante. Essa questão também dentro desse aspecto. Só para esclarecer, a pessoa, vamos pensar numa pessoa homoafetiva, sim, que comete suicídio. A gente tem que pensar e tem que ter a clareza então de que essa pessoa que chega a cometer suicídio não é porque ela é homoafetiva, por conta das pressões externas, sim, que ela sofre, sim, por conta disso. Então o problema está no entorno dela. Exato. Não deveria ser um problema. A gente não precisaria discutir sobre a orientação sexual de ninguém, diz respeito a cada um, sim, né? Sim. Mas a gente percebe que todo o processo, às vezes, do bullying na escola, que tem um impedimento que esse sujeito ele dê conta, né, de alcançar a escolaridade, porque ele não se sente pertencente no espaço escolar, ele sofre, ele é ameaçado, tem as questões da violência, então ele é expulso. Lembra quando eu falei suicidado? Sim. Né? Então esse aspecto do suicidado é que vem dessa relação sócio-histórica. Ele foi expulso da escola, ele foi impedido de uma ascensão econômica, por exemplo, que desse um pouco mais de conforto e qualidade de vida. Então aí nós jogamos para aquele lugar da vulnerabilidade em saúde social e desses fatores, né, que impede que o sujeito tenha uma melhor qualidade de vida, então ele vai vivendo sempre nas relações marginalizadas, subalternas, vulneráveis.
Então, esse aspecto, quando a gente destaca da homofobia, por exemplo, é a não aceitação social, familiar, né? Então, aquela pessoa já está em sofrimento, né, de ter que lidar com uma sociedade que não legitima, não acolhe, né, a sua orientação sexual, ele ainda tem que sofrer com todas as violações e todas as violências. Então, eu acho que quando a gente pensa talvez numa saída, né, seria realmente romper com esse lugar de vulnerabilidade em saúde, é pensar mesmo de, né, respeitar as diversidades, a pluralidade, né, pensar num fator de recorte, né, interseccional pela sexualidade. Então, cada um tem a sua, né, vamos respeitar o outro, qual projeto humanitário de fato que a gente tem na nossa sociedade, e a gente percebe que esses dados diz muito, né, sobre essas relações, essas pessoas que terminam indo para um ato extremo, né, que é o rompimento desse laço, dessa vida, né, que em muitos momentos ele poderia ter sido acolhido, cuidado por nós, cuidado pela sociedade, né, que promovesse a ele, né, um espaço digno de existência. Oferecer uma função social, digamos assim, uma profissão, um lugar de colocação, um lugar econômico, uma função econômica para ele. As pessoas não têm esse local, é o que você chama de marginalização. Sim. Pode é impedido, resumir. na verdade, sim, assim, pronto. A gente, por exemplo, no campo da psicologia, às vezes a gente discute em relação aos processos, né, de construção de conhecimento, de capacidade cognitiva, né? Não há para esses sujeitos, o que tem é uma incapacidade social de aceitação da diversidade. Então, se ele for acolhido, se ele for aceito, se a sua sexualidade for respeitada, né, ele pode permanecer nos espaços educacionais. Então, quando a gente observa esses fatores da escolaridade, né, tem uma série de fenômenos que a gente tem que tentar, talvez, verticalizar esse aprofundamento desses poucos dados que nós temos, né? Pensar que a cada 40 segundos, quantas pessoas, durante a gravação desse vídeo, né, cometeu suicídio, né? E a cada 20 segundos, segundo a OMS, uma pessoa tenta o suicídio. Então, é um dado que chama a atenção, que a gente tem que olhar, porque são fatores que não deve ser personalizado na pessoa, aquela pessoa que não soube lidar com a pressão social. Né? Não deve ser individualizado o suicídio, mas o suicídio ele tem fatores complexos e está relacionado com o processo externo, não é só sobre quem é o sujeito, né? Mas é sobre como esse sujeito não é acolhido, não é inserido e não é cuidado por essa sociedade. Sim. Você falou na vulnerabilidade em saúde, falou da questão dos fatores econômicos. Se a gente pensar nesse momento que a gente vive hoje de desemprego, durante a pandemia a gente pensa que existe o auxílio emergencial, algumas pessoas ainda estão conseguindo se resolver com isso. Mas uma hora ele vai cessar, ou vai diminuir, ou a gente vai sair da pandemia e o auxílio cessou. As pessoas responsáveis economicamente pelas famílias, elas vão voltar para uma situação de desemprego e de escassez. A gente pode temer um possível aumento de suicídio nesse contexto? É uma preocupação que a OMS já vem, inclusive, sinalizando, né? A gente não tem a crise, né, pandêmica que nós estamos vivendo de saúde, ela desencadeou também outras visibilidades, né? A gente está falando do suicídio, né? É uma repercussão que a gente ainda não vive uma total recessão, a gente não sabe como que vai acontecer, né? Sim. Então, assim, a questão da própria tensão em relação ao vírus, o risco de ser contaminado, o que vai acontecer, até onde a gente tem segurança de que uma vacina resolverá todos os problemas, a gente não tem resposta sobre nada, né? Então, se na sociedade, sem uma crise pandêmica, como nós estamos vivenciando, a gente já tinha esses dados alarmantes, Sim. Imagina com todos esses fatores que uma crise pandêmica de saúde pode desencadear em outras crises, né? A econômica, principalmente, que é uma das grandes preocupações. Quando a gente tem visto os estudos sobre a crise de saúde sempre atrelada à economia, porque não tem como desassociar, né, a vida digna, né? Quem pode estar hoje em isolamento social, em realmente cumprir uma quarentena, quem não está saindo para trabalhar, quem pode, que tipo de trabalho, né, se faz no home office, por exemplo, né, uma pessoa, os profissionais que precisam estar ali fazendo a reposição do supermercado de alimentos para que eu possa ligar e pedir aquele alimento na minha casa. Então a gente percebe que tem uma disparidade social e que isso pode sim repercutir futuramente
talvez em aumento desses índices. Por isso que é preciso pensar agora nesse momento de prevenção, como cuidar da saúde mental de uma população que vem vivenciando, né, historicamente, e mais acentuado com a pandemia, né, da Covid, né, que pode, né, futuramente aí a gente ter dados mais preocupantes e talvez uma maior dificuldade no acolhimento, no tratamento, no acompanhamento dessas pessoas em relação ao sofrimento. Porque lembrando, o sofrimento ele não é só intrínseco, ele vem aí com todos esses fatores externos, né, que provocam no sujeito, né, uma série de outros sofrimentos. Quando a gente vai falar, por exemplo, das questões sociodemográficas, são fatores ali que podem promover, né, o ato do suicídio, né? Não determina, mas pode ser um fator que promova ali, né? Quando você traz um trabalhador que não vai ter mais o auxílio, né? E aí ele também não tem mais o seu emprego de volta por conta de uma recessão econômica, ele vai ter que se reinventar. Já era difícil antes e agora ele vai ter que tirar de recursos que ele não foi pensado, capacitado ou explorado, né, no sentido de pessoal, né, do que eu posso fazer diante de uma crise pandêmica. Né? A gente termina, às vezes, muitos trabalhadores aprendendo um labor, uma função, né, principalmente do público jovem, que a gente está enfrentando ainda, né, saindo dessa transição, né, para entrar, para assumir de outras responsabilidades e que talvez pegue uma sociedade muito mais desorganizada e muito mais excludente do que já havia sido vivenciado antes. Bacana. Agora veja o seguinte, para a gente encerrar aqui, porque o tempo é curto, o papo é longo, sim, o assunto é complexo. Se uma mãe, um responsável, percebe sinais de uma possibilidade de um futuro suicídio, ou a própria pessoa percebe o desejo de suicídio nela, o desejo de morte, qual a primeira providência? A gente falou assim da rede de apoio, né? Nem sempre a família ela pode ser a rede de apoio, né? O ideal é que seja, né? Então, talvez essa pessoa ela vai ter que buscar, né, essa rede de apoio. Pode ser o profissional da psicologia, né, pode ser um profissional, um amigo, por exemplo, ou a própria família, né, se der conta de compreender o sofrimento, porque às vezes aquela família também está nos seus sofrimentos próprios que não dá conta, né, de acolher, de abarcar o sofrimento do outro. É muito complexo as relações. Quanto mais íntima, né, a relação, mais difícil às vezes ela se torna. Então, às vezes para a pessoa ela já está ali preocupada com os próprios dilemas, que é difícil às vezes ela verbalizar um pedido de ajuda direto, né? Apesar da gente perceber que o processo do suicídio, entre as tentativas e o ato em si, há diversos pedidos de ajuda, tanto sim, formais, né, me ajuda, como também ali indiretos, que a gente percebe pelos sinais, sim, que são o rompimento desses padrões que a gente espera como típicos, né? Sim. Então, é buscar mesmo, né, quem está do lado, observar, né, o que tem acontecido, se aquela pessoa, às vezes os colegas de trabalho observam isso, mas diante da pandemia, né, em função do isolamento, a gente perde talvez esse recurso, que são os amigos, que são as pessoas externas, né? Buscar ajuda, pedir ajuda. Hoje tem vários canais de ajuda que você pode ligar, pedir, né, fazer um atendimento. A psicologia tem, inclusive, trabalhado com um formato que para a gente foi desafiador, mas também possibilitou, que é o atendimento remoto. Né? Necessariamente eu não preciso estar num espaço psicoterapêutico para ser acolhido. Hoje eu faço um atendimento de casa e a pessoa lá em qualquer outro lugar. Então acontece, é claro que em questões funciona. Claro que em situações de suicídio a gente vai sempre pensar na pessoa no atendimento, mas um atendimento presencial. Sim, sim. Né? Mas há hoje uma outra demanda, mas há hoje os canais, principalmente de saúde, que você pode buscar ajuda profissional, né? Ou você pode indicar para alguém, ou ajudá-la a compreender sobre o pedido de ajuda, né? E que pode funcionar de forma remota, né? Já que a nossa vida a gente está vivendo aí um novo normal para uma população, né? Para outra população a gente está vivendo um novo normal que é aterrorizante, né? Principalmente para essa população que está na linha de frente, os profissionais de saúde, né? Então, quando a gente pensa nessa condição da população jovem, né? Que talvez é o foco do que a gente está falando, né? Entre 15 e 35 anos, é um espaço que é de
de muito cuidado, né? São olhares muito específicos, porque a gente tem que olhar todos esses fenômenos que são sociais, que são externos, e como isso tem impactado no sujeito. Então, pedir ajuda sempre, né? Então, falar de sentimento, falar dos pensamentos, é um processo que a gente precisa estar disponível. Nós, da psicologia, nós estudamos, né, estamos à disposição em relação a isso, mas o sujeito ele precisa buscar mesmo uma rede que o apoie, né, às vezes nos momentos mais críticos, né, das piores crises, né, não só pandêmicas em relação à saúde, mas as crises mesmo entre faixas, né, entre períodos da faixa etária, né, dessa transição da adolescência para a vida adulta, jovem para a meia-idade, né, então, e principalmente dentro desse contexto, né, entre os 15 e 35 anos, que é uma idade que hoje a gente percebe talvez um olhar mais cuidadoso, né, já que é uma população que nos dados tem aparecido com maior incidência mesmo de acometimento. A vida é um bem muito precioso para se desperdiçar. Viver é bom, vamos viver, preservar a vida, cuidar dos nossos próximos, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, ficar atentos aos sinais e, ao primeiro sinal, pedir socorro. Tanto quem está com a sensação, com a impressão, com o sentimento, quanto qualquer um que perceber esse sinal, né? Peça socorro, não tenha vergonha. E é isso. Priscila, eu lhe agradeço muito ter aceitado esse convite. Espero que a gente possa bater um papo novamente. Acho que tem muita coisa ainda para a gente conversar. Temos. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite, como eu falei, né? É sempre bom partilhar. Né? Claro que essa discussão ela tem uma complexidade, a gente está falando uma camada, né? Uma camada superficial, né? Que talvez para quem assista, né? Que se perceba que está ali no comportamento atípico, né? Possa desmistificar, né? Em relação ao pedido de ajuda. Né? Tem várias pessoas que talvez a gente não enxergue, mas que estão disponíveis para ajudar. Né? Então essa rede de apoio ela sempre pode, né, ser muito mais ampla do que nós imaginamos. Então, está com alguma dificuldade, peça ajuda, né, busque informações, né, como você pode ser acolhido. Então, acho que o papel principal desse momento nosso, rápido, né, para falar de coisas tão complexas, tão intensas, é despertar que nós precisamos falar sobre suicídio para prevenir, porque é algo que dá para prevenir, é possível prevenir, mas a gente precisa ir, né, talvez de recursos, e os recursos, né, ninguém caminha só, né, a gente caminha sempre, né, na coletividade, porque somos seres sociais e o tempo todo estamos inseridos em todos os espaços, escola, família, espaços religiosos, né, todos esses lugares podem sim virar rede de apoio. Então, viva a vida! Beijo, Vitória da Conquista, até